Oi, gente, bem-vindos ao Fala Sério, que já tá dando o que falar. Obrigada a todos pela audiência. Estamos muito felizes de começar esse projeto. Se inscrevam no nosso canal, deixa seu like, que vai ser muito importante pra gente. Não esqueça de dar o sininho, porque toda semana tem um pod novo para vocês, tá? E aproveitando, queria agradecer também a Dora Store, que está nos vestindo hoje. Um beijo, Mari. Acesse o link aqui embaixo para o Instagram e você vai ver a coleção maravilhosa que está lá. Mas hoje é um dia muito especial. Muito, muito. É o nosso primeiro episódio e nós temos um entrevistado incrível, querido, que nos deu a honra de estar aqui nesse bate-papo com a gente. A gente falou outro dia que ser médico não era para qualquer um, né, Mar? Não, é uma vocação, né? Qualquer um pode entrar numa faculdade de medicina, passar no vestibular, se formar, mas atuar como médico realmente eu acho que precisa ter um coração generoso para cuidar das pessoas. Ó, é pai do João, marido da Karina. Ah, é verdade! O médico... Acabou de vir da lua de mel, tá com a pele ótima. Ah, que ótimo! Fala sério, Guilherme Barbosa! Bem-vindo, Gui! Eu tô muito feliz de estar aqui, Gui. muito feliz de estar junto de amigas, muito feliz de estar participando desse projeto e principalmente de ser honrado de estar no primeiro episódio, sendo o primeiro entrevistado. Nós pensamos com muito carinho em todos os nossos amigos e as pessoas que nós admiramos, porque quando você visita a intimidade de alguém, Gui, pode acontecer de tudo. Você pode falar coisas que a pessoa queria ter falado, de repente ela falou e não queria ter falado. E aí eu falei, é uma habilidade nova que a gente está treinando. É um projeto novo que a gente está desenvolvendo. Vamos trazer os nossos amigos para a gente bater papo, para a gente conhecer um pouco mais da vida deles, mas para a gente ser feliz fazendo isso. Não para sair com a sensação de que, puxa, não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. Então, Gui, é uma honra para a gente ter você aqui, porque você é sempre muito querido, muito doce, um amigo muito generoso. E você foi tão pronto em nos atender, tão pronto em dizer assim, meninas, vamos lá, o que vocês precisam? Sabe? A sua esposa foi muito querida comigo. Sabe o que ela me disse? Se você precisar de alguma coisa, conte comigo. Então, como é que a gente pode... Não falar, né? Não tem. Então, obrigada a você. Obrigada. Não, eu agradeço. Eu não sei se eu mereço tanto elogio Merece, assim, mas enfim, eu agradeço muito. Ô Gui, conta pra gente. Eu tava olhando, né? Stalkeando o Guilherme. A gente stalkeou você. Sim. E aí, em 2019, eu vi que você fez uma cirurgia inovadora. Como é que foi isso, Gui, para você trazer isso aqui para a cidade de Mogi Guaçu? Um método, né? É um Que ele método criou? inovador. Na verdade... Cirurgia torácica, né, Gui? Isso. Na verdade, eu sou cirurgião torácico há 23 anos. E quando eu saí de Mogi Guaçu para estudar, eu queria voltar para trabalhar na minha cidade. E aí eu já fiz uma especialidade que eu achava que dava para fazer aqui. Eu gostava muito de cirurgia e eu vim. E nesses 23 anos, a cirurgia torácica mudou. E eu tive que mudar junto. E em 2019, foi justamente a oportunidade que eu tive de trazer para o Brasil, para a região e para a nossa cidade, um método inovador, já desenvolvido por um sujeito da minha idade, que é um galego da Galícia, da Espanha, chamado Diego González Rivas. O Diego, ele é um gênio que modificou uma forma de operar os nossos pacientes, trazendo a cirurgia aberta com um corte enorme, no tórax, que trazia bastante dor, bastante sangramento, bastante trauma cirúrgico. Isso implica em mais dias de UTI, mais dias de hospitalização. Ele trouxe tudo isso para uma incisão de 3 dedos, desse tamanho. Nossa. E você falou que você trouxe para o Brasil? Na verdade, não. Eu trouxe para a região. Para aqui? Para a região nossa aqui. O Uniportal, na época... Não, era só eu mesmo. Tá. Se pegasse aqui de São Paulo
até, sei lá, Ribeirão Preto, era só eu. Olha. Campinas ninguém fazia. Depois São João da Boa Vista, o Alex, que opera comigo, começou a fazer depois de mim, estimulado por mim. Eu trouxe os equipamentos da China para ele e aí deu certo. Que bom. Mas essa incisão de 3 dedos, como é que você fez isso? Era um equipamento diferente? Não. Um Não, material? a cirurgia mesmo. robotizado? Não, aí vocês têm que entender um pouquinho de técnica cirúrgica. Os nossos espectadores precisam entender isso um pouquinho melhor. Sim, Tá. Veja só, ninguém inventou cirurgia nenhuma. ela já existia. A cirurgia, ela existe desde que a cirurgia torácica foi feita. Certo. Então, se eu tenho que operar um câncer, o câncer tem que ser tirado. Se eu tenho que operar um empema, uma pneumonia complicada, ela também precisa ser operada, como sempre foi. A inovação foi na via de acesso à lesão. Na via de acesso à doença. Não precisa do Em vez de corte. abrir o tórax com uma incisão enorme, com dor, cortar a costela, colocar afastador em costela. O paciente, antigamente, quando eu aprendi a fazer isso, há 23 anos atrás, né? Há 23 anos, eu acompanhava. O paciente saía da UTI com 5 dias de pós-operatório, tomando remédio para dor. Tomando morfina direto na coluna, por um catéter de peridural. Hoje eu não uso nada disso e tiro o paciente do hospital com 4 dias. De UTI é passar uma noite. Olha que Porque beleza. qual que é a diferença entre o que eu aprendi na faculdade e o que eu faço hoje? É que o jeito de se chegar na doença mudou. Em vez de abrir o tórax, uma incisão enorme, é uma incisão de 3 dedos. E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, eu vou atrás desse cara. E aí eu fui. Eu fui primeiro na Espanha, fui atrás dele, conheci ele. Na Espanha eu já vi onde ele ia naquele ano, em 2019. Depois eu fui no Canadá. Fugiu o nome, para Quebec, no Canadá. E fiquei lá atrás dele no Canadá. Depois nós fomos juntos para Orlando. Foi no dia do meu aniversário, em 2019. Eu tava relembrando isso com a Karina e com a Ana Luísa ontem. Eu fui pra Disney. Que Disney? Nunca fui pra Disney. Eu saí de 4 da tarde, andei lá na montanha do Aerosmith, lá na montanha russa do Aerosmith e voltei pro hotel. Né? Acabou o curso, eu peguei e vim embora. Nossa. E depois eu fui pra China. E eu fiquei lá 1 mês na China, operando, desenvolvendo tudo isso. Mas daí eu tinha que trazer os equipamentos. Então eu já trouxe da China, trouxe pra mim, trouxe pro meu amigo. E aí Mogi Guaçu começou a ter essa possibilidade, né? Você investiu? Esse Eu recurso investi. era seu. Não o equipamento é meu. Entendi. Ai, que Eu fiz legal. por prazer. Ô, por Gui, gosto. e assim, isso 2019. Isso. Aí eu também estava olhando lá nas suas coisas para a gente conhecer um pouquinho melhor. 2021, eu vi uma postagem sua falando assim, que faz 1 ano que eu fui operado Sim. pela mesma técnica que eu operava as pessoas. Sim. E o que aconteceu aí nesse tempo com você, Gui? Essa história de eu ser operado pela mesma técnica foi uma coisa difícil para mim, porque eu precisava que alguém fizesse uma cirurgia que só eu fazia. Então, E fiquei quando eu fui pensando até o nisso. meu professor na Unicamp, Dr. Cláudio Seabra, a quem eu devo minha vida, eu disse assim, fique à vontade, para fazer como você quiser. Falou pra ele? Claro, porque eu queria sair vivo. É, Eu não queria sair com o que mais um corte importa, né? pequeno no tórax. Foi o seu professor que te operou? Meu professor daqui do Brasil, daqui da Brasil. Unicamp. Tá. Né? Eu fui até ele e pedi Tá. para que ele fizesse a cirurgia. Mas eu sabia que era complicado, porque eu ia ter que ser submetido a uma cirurgia que só eu sabia fazer. E... Como é que ficou a sua cabeça na hora? Tranquilo. Gui? Porque eu, assim, não sou médico. Você fala para mim, olha, a gente vai operar assim, assim, assado. Tá bom, mas você sabe tudo que vai acontecer com você. Esse dia talvez tenha sido o dia da virada na minha vida. Em que sentido? Todo Gui, mundo, você fala? todo mundo fala que a gente tem que ter um mindset. Eu não sei nem o que é isso, mas foi o dia que eu entendi que a minha vida precisava mudar. Entendi. Porque eu não sabia o que eu tinha. Supostamente eu tinha um câncer espalhado. E eu tinha que ir para a cirurgia para ter o diagnóstico para eu poder fazer quimio-rádio. Eu falei, vamos. E aí, eu cheguei na casa de saúde em Campinas, no hospital onde eu fui operado, em Campinas. Toda a equipe lá que tinha convivido comigo na Unicamp, me esperando.
E eu olhei pro lado e vi os equipamentos. E eu olhei tudo que tinha ali. E eu chamei o meu professor e falei assim, escuta, você vai mexer em tal lugar? Ele falou, relaxa. Eu falei, não, mas daí vai sangrar, vai ter risco. Ele, relaxa. Eu falei, relaxa? Aí eu olhei pro lado, vi que ele tinha levado para a mesa de cirurgia uns equipamentos para que se eu sangrasse, se caso desse algum acidente, e eu olhei pro lado e falei assim, pode ser que eu morra agora. Você pensou isso mesmo? Pensei. Passou E um filme na sua cabeça nessa não, hora ou não? isso foi muito forte. Essa é uma história muito forte da minha vida. Porque eu olhei pro lado e falei assim, caramba, pode ser que eu realmente morra. Eu tô na mão das melhores pessoas, no melhor hospital e etc. Mas eu tenho uma doença grave. E aí? Né? Aí o que aconteceu? Eu pensei assim, pra mim, se eu morrer agora, tá tudo certo. Como assim? Você queria morrer de forma alguma? Jamais quis morrer. Eu acho que ninguém quer morrer. Né? Né? E tá Até certo. quem diz que quer morrer no consultório, chega uma hora que dá aquela afinadinha. Mas é uma impressão, uma amostra no meu consultório, eu lido com isso, né? É meu trabalho. Mas daí, eu falei assim, se eu morrer, eu não tenho que acordar cedo da manhã, não vou ter que pagar a conta, não vou ter que fazer nenhum tipo de compromisso, e tá tudo certo. Mas, e meu filho? Eu ia perguntar Isso que dele agora. E minha família? Essa família. E as pessoas que gostam de mim, né? Meus pacientes, as pessoas que dependem de mim, para que a vida delas pudesse melhorar. Eu falei, Aí eu olhei pra cima, assim, vi o foco de luz da mesa de cirurgia e pensei assim, meu Deus, o que eu fui fazer na minha vida? O que eu fiz? Sério? E aí eu lembrei que eu nunca tinha ido no Pico do Gavião ver o pôr do sol. Aí eu lembrei que eu tinha vontade de ir pra praia. E De ter um apartamento na praia. Eu lembrei que eu queria ter vivido mais. Eu lembrei que eu queria, inclusive, ter sido feliz. Não que eu não tivesse sido, pelo amor de Deus. Não quero dizer que eu não fui feliz de forma alguma, é injusto demais. Mas eu achei que eu pudesse ter uma vida um pouquinho diferente. Eu estava num contexto de ser secretário de saúde de Mogi Guaçu na época do Covid. E eu estava vivendo uma situação de vida extremamente difícil. E que se eu morresse ali, pelo menos o alívio para aquela dor daquele momento, a gente pode falar disso depois, mas o alívio da morte, aquilo ia me tirar, né? Mas eu olhei e falei, caramba, não quero morrer. E eu só lembro do seguinte, eu falei assim, meu Deus, me ajuda. E eu comecei a chorar. Que eu tenha visto na vida, eu fui o único paciente anestesiado chorando. Não me recordo de algum paciente meu, em 23 anos de cirurgia, que tenha sido anestesiado chorando, porque a pessoa chega numa adrenalina, no grau de preocupação, que não chora, né? E eu comecei a chorar, o Luiz Fernando, que era anestesista, estava aqui na minha cabeceira, virou pra mim e falou assim, negão, relaxa. Ficou aquele silêncio na sala, né? Aquele silêncio terrível, né? Todo mundo, cada um olhando para um lado, ninguém sabia o que fazer, me viram chorando. Seu coração tinha segurança de estar nas mãos de um profissional de alta performance, Isso. né? Que era como é, José Cláudio? José Cláudio Teixeira Seabra, Então, pensa. o mestre. E aí? É que eu faço cirurgia, Jéssica. Eu sei. É por isso que é mais difícil, né? É que nem eu falei. Você sabe que tudo que vai acontecer, Exato. tudo que pode dar errado também. Eu chego numa cirurgia, né? Sim. Anestesiou, Isso. acordo no outro dia. Os pronto, meninos que né, estão no filmando trato. aqui sabem o que podem dar errado, mas a gente não sabe. Exato. Né? Agora veja, eu sabia. Você sabia. Plena consciência. E aí eu dormi e acordei. E deu tudo certo, né, Gui? Quanto tempo de recuperação? Assim, eu fiquei internado 2 dias. Depois eu fui voltar pro trabalho, acho que uns 2 meses depois. Mas o diagnóstico foi? O diagnóstico foi umas 3 semanas depois. E o que era? Tuberculose. Era tuberculose. Tuberculose pulmonar. Essa tuberculose veio decorrente da Covid. Você teve Covid? Eu tive agora recentemente. Agora. Fiquei internado de novo, quase não vim aqui Pneumonia, gravar com vocês. É verdade, eu tava internado. tava com pneumonia também, né? Mas na época eu tive o Covid depois já desse episódio. Ah, tá. O Gui, falando de Covid,
Eu quero muito saber uma coisa. Na época da pandemia, tava no olho do furacão, Sim. tudo acontecendo, secretário da saúde tendo que tomar as decisões mais importantes. Sim. Como é que foi pra você? Porque você teve que escolher entre quem vive e quem morre. A gente chegou nesse ponto aqui ou não? Não, jamais. Deu Não. pra salvar todo mundo que foi Graças possível, a que o Deus. organismo resistiu, né? Graças a Deus. Graças Que a bom. Deus. Eu tinha preocupações no seguinte sentido. Podia faltar oxigênio na cidade e nos hospitais. Mas não faltou. Não, porque a gente conseguiu ir nas empresas fornecedoras de oxigênio, renegociar os combinados, né? Refazer os combinados do tipo assim, garante aqui para mim. E a empresa honrou com oxigênio a pedido meu. Também tinha dificuldade em termos de leito de UTI. E eu cheguei no prefeito Rodrigo Falsetti, meu grande amigo, e tudo que eu pedi para ele, ele fez. Tudo que eu pedi, ele não pestanejou e fez. E aí ele conseguiu mais 10 leitos de UTI na Santa Casa. Né? A gente tinha uma demanda de leitos de UTI no Hospital Municipal que era em torno de 12 ou 14, e a gente aumentou para 30. Então, quer dizer, já foi o aumento na Santa Casa, mas os leitos de UTI no Hospital Municipal. O que mais? Tinha a questão da mão de obra. E a gente também conversou com os meninos, né? Contratou mais gente e fez com que tudo o que pudesse ser feito diante daquela necessidade, daquele momento terrível, a população guaçuna tivesse tudo de melhor. E eu não me recordo de alguém que tenha em algum momento me dito faltou tal coisa para alguém. Né? Aliás, eu me recordo de um episódio que tipo faltou uma cadeira para que o sujeito estava na cadeira, tinha que deitar numa cama e não tinha cama. Mas isso foi uma noite em todo o meu período de pandemia como Então secretário. essa história de que ficaram em corredor, isso não procede. Não, o que se chama de ficar em corredor? Não, eu ouvi umas conversas na época que estava tão lotado que tinha gente que ficava Sim. em corredor esperando atendimento. Sim, isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Que não tinha leito. Não, que não tinha... eu peguei meu esteto, fui atender como secretário de saúde pelo menos 3 vezes. Entendi. Por quê? Porque não só eu, todos os médicos, Carlos Borges, Fábio Ramos, que eram os médicos vinculados a mim na secretaria, também saíram da sua própria casa e foram atender. Mas isso não veio ao caso. Eu não quero nem falar dessa questão, porque isso é meramente uma obrigação ética, uma obrigação diante de Deus, uma obrigação honrada de um profissional que estava diante de uma situação difícil. Sem contar que a Covid era um vírus novo, que não sabia como tratar, né? Estavam descobrindo o que fazer. Meninas, tivemos muitas perdas. Eram 3 mortes por dia na cidade. 3 mortes por dia. Então, calma. Recurso não faltou? Então, calma, vamos discutir item por item. Não precisamos, né? Eu posso dizer assim, o que estava ao alcance de se fazer, foi feito. Tá? As situações de UTI, de medicação e de atendimento, a gente fez o melhor. Agora, se as pessoas foram bem acolhidas ou bem recebidas no meu patamar de excelência que eu tinha na minha cabeça, aí é discutível. Por quê? Porque sim, ficaram esperando sim, esperaram horas sim, mas o que podíamos fazer se a cidade inteira parou por conta de uma doença gravíssima? E isso foi assim, da noite pro dia, né? Não foi a cidade, né? O mundo. O mundo, então assim, né? eu fui pra China dia 4 de janeiro de 2020. E 6 dias antes foi descrito o primeiro caso de Covid no mundo. Ô Gui, assim, quando o mundo parou, foi uma decisão que você teve que tomar aqui na nossa cidade também. Sim. Quais as ações, as medidas que você ia tomar em relação à nossa cidade? Porque você era o cara naquele momento. A decisão estava na sua mão. Isso, o comércio... sinceramente, dentro de mim é um conflito até hoje. Por quê? Se a pandemia passou para todo mundo, dentro de mim isso ainda me corrói. Porque eu estava esses dias no consultório e chegou um paciente e falou assim: você nunca errou na sua vida. Eu falei: calma, você não me conhece. Não, você nunca errou. Eu falei: você tá doido?
o que você sabe da minha vida para dizer que eu nunca errei? Eu sou um dos maiores erradores que existem na face da Terra. Ele falou assim, doutor, presta atenção numa coisa. Se eu lembrasse o nome dele aqui, eu ia citar o nome dele, mas não me recordo. Se ele estiver assistindo a gente, ele vai aparecer. Ele falou assim, presta atenção numa coisa. Em toda a sua vida você nunca errou. Eu falei, não, aí também vou mandar você pro psiquiatra. Quem não, for, toda por a sua vida favor, comente no quem nosso foi. chat. Por eu favor, sei quem, eu pego no consultório foi. o nome dele. Aí ele virou e falou assim, porque todas as vezes na vida, o senhor como uma pessoa íntegra, como uma pessoa justa, como uma pessoa correta, se tomou uma decisão, no momento em que tomou, era a melhor que tinha para tomar. Depois, se o mundo te desmentiu, aí tudo bem. Eu falei, puxa vida, né? Então, a questão, voltando à questão do Covid, é mais ou menos disso. Todas as atitudes que foram tomadas baseadas no meu conhecimento médico, de especialista em doenças pulmonares. Quer dizer, em toda a região aqui da DS-14, que é a região em que a Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu se encaixa, eu era o único médico. E o único médico com formação em doenças pulmonares. Exato, isso que eu ia falar. Tá? Olha isso. Então, primeiro, eu tinha a minha consciência... O vírus eu tinha a minha consciência diante de Deus de de tomar as atitudes corretas e assertivas. Esse é o primeiro ponto. Certo. Segundo, eu tinha um nome a zelar chamado Dr. Barbosa e Dona Beth, que em Mogi Guaçu é uma carreira honrada de gente de bem, né? Minha mãe professora, meu pai médico. Eu tinha esse nome para zelar. Aí eu tinha mais minha carreira, né? Formado na Unicamp, com a minha formação no exterior e etc. E eu fui alçado no meio da política sem querer. Porque eu não tenho partido político, não tenho até hoje, nunca tive. Você foi por ser político. amigo do Rodrigo, né? Eu fui por ser amigo, eu sou amigo de infância do Exato. prefeito. E o prefeito me chamou para a campanha, eu entrei na campanha, a gente ganhou a eleição de uma forma até surpreendente. E aí, no dia seguinte da eleição, ele me ligou, 12h15, e falou assim: você vai ser o secretário de saúde. Eu falei, Rodrigo, eu já te coloquei nesse rolo, a gente tá junto, eu não vou te deixar na mão. Mas não tinha pandemia, eu tinha projetos, eu tinha... ideais, eu queria transformar as pessoas, não só um por um no consultório, mas eu queria transformar coletivamente. Um secretário de saúde, ele faz uma assinatura de um projeto, ele não acerta a vida de um, ele acerta a vida de 150, de 1000, de 1500, eu queria isso, esse era o meu ideal diante da política. Né? Mas daí, o que aconteceu foi que no contexto, eu fui alçado a condição de secretário de saúde no pior momento do mundo. E eu era o conhecedor de toda a parte técnica e científica do que estava acontecendo. Não parece uma missão? Não parece que Deus te colocou exatamente para executar a forma que foi? A melhor forma, porque o vírus, ele estava tirando o ar e você era a pessoa que podia, de alguma forma, devolver, né? Isso era fantástico. Eu entendo o seguinte, né? Se era o meu propósito, se era a minha missão, ele me pôs e me tirou porque eu saí por causa da doença. Tudo bem. Mas o que aconteceu foi que dentro de mim ficou sempre a dúvida se eu acertei ou se eu errei. Por quê? Porque eu não sei se de fato tudo que eu fiz fez diferença. Pra melhor ou pra pior. Eu quero fazer 2 comentários. Pois não. Um é dentro, um é fora da pandemia. Nós temos um amigo em comum, vereador na cidade, alguém que eu respeito muito, gosto demais. Ele me disse que você acertou em todas as decisões que você tomou. E que você, que por sua causa, muitos sobreviveram. Luiz Anco. Eu gosto demais dele. Sim, E aí, não tem problema a gente falar nome, porque eu acho que ele não se importaria, porque ele é um querido. Não, Luizinho é uma pessoa que eu gosto demais. E ele falou isso de você. Gosto demais do meu filho e de mim. Na verdade, você tem que entender vários aspectos do que eu estou querendo te explicar. Não é só o aspecto científico e médico. Também tem um aspecto social dos comerciantes que ficaram sem trabalhar, dos profissionais de evento que ficaram sem trabalhar, das medidas restritivas. Eu não sei se eu também causei dano para as pessoas. Porque e de forma alguma criticaram, né?
Eu sei, mas as críticas eram bem-vindas, porque era das críticas que eu podia tirar algum tipo de proveito. Eu sempre ouvi todas as críticas de uma boa, porque era a partir das críticas, a minha equipe da Secretaria de Saúde sabe disso. A gente era criticado, gente, vamos pegar essa crítica aqui, vamos fazer a solução, né? Tem um episódio muito, muito, muito significativo na minha gestão, que algumas pessoas vão se lembrar, que lembra da vacina? Sim. Né? Da vacinação. Todo mundo queria tomar vacina e era só isso. Mas eram só os idosos, os primeiros grupos, né, a serem tomados. Quem tinha comorbidades e tal. Isso. Aí chegou numa tarde e os idosos não foram dignamente acomodados em 2 centros de saúde da cidade que iam vacinar. Né? E aí deu televisão, deu um monte de crítica em rede social. E a hora que eu vi aquilo, eu sentei com a minha equipe e falei, gente, isso tem que mudar. E como é que mudou? A gente fez o melhor programa possível de agendamento online que existia na época em qualquer lugar do mundo. A gente pegou o Josimar, que era um garoto lá de dentro da secretaria lá, da parte de informática, de tecnologia, né? E eu vi que aquele garoto era talentoso, falei, Josimar, vem comigo. Combinei de pagar um churrasco pra ele e pra equipe dele, que até hoje eu tô devendo esse churrasco que eu não paguei. Josimar, convida nós aqui, viu? Ele se encontra nós vamos comigo. Também. Ele se encontra comigo e ele me cobra, a gente dá muita risada. Mas assim, o Josimar, ele foi tão importante, ele foi tão bacana. Ele e a equipe dele, né, dos garotos que ele coordenou, que ele foi alçado à condição de secretário de tecnologia do governo. Hoje ele é secretário. Verdade. Sim, por quê? Porque um dia eu peguei um menino que estava lá na função dele, vi que tinha sentido, trouxe. E falei assim, falei pra todo mundo, tá vendo? Esse menino. Quer dizer, foi uma condição da qual eu me orgulho muito. Por quê? Porque a partir da crítica daquele dia, daquela tarde, em que as pessoas vieram para cima de nós com razão, porque os idosos de fato ficaram ao relento. Se chovesse, eles iam tomar chuva, e eram idosos que tinham que simplesmente receber a vacina. A gente pegou e transformou aquilo numa bênção de ter um programa. Eu acho que vocês, de mais jovens, agendaram a gente tinha um programa, um call center dentro da Secretaria de Saúde. A gente montou isso em quanto tempo? Em uma semana. Né? Para atender todo mundo. Quando o programa do Josimar começou a rodar, a demanda por agendamentos derrubou o sistema em 15 segundos. A rádio falava toda hora, Sim, né? E a gente tomando crítica. Que bom que deu certo esse programa que foi efetivo. Perfeito. Enfim. E a gente tomando crítica, e assim, tem que doer mesmo. É isso aí. Josimar, dá um jeito. Tem que tomar a crítica. E ele deu. Porque em 2, 3 horas o sistema voltou a funcionar. Não sei como. Aí tem que chamar ele aqui. Josimar, vem explicar. Ele é bonzinho. Nessa época eu trabalhava em São João da Boa Vista. E lá a gente não tinha um agendamento como aqui. Então as pessoas falavam para mim, e eu tomei a minha primeira e a segunda dose lá em São João da Boa Vista. Eu ficava também. mais fácil. Junto com você. Eu já estava lá também em São João, nessa época, trabalhando. Então, a minha família, minha irmã, meu irmão, né, as pessoas, os amigos, falaram, mas aqui a gente liga, lá não tem. Marcela, vocês não têm ideia dos bastidores da vacina. Isso que você era a favor da vacina, né? Não, eu sou até hoje. Mas os bastidores eram assim, a gente tinha que buscar a vacina em São João da Boa Vista com escolta da PM. Aí a PM parou de fazer escolta, a Guarda Municipal de Mogi Guaçu ia buscar. Mas por quê? Porque todo mundo queria a vacina. Mas por que São João? Porque a regional de saúde é centralizada em São João da Boa Vista. Então vinha do Ministério da Saúde, ia até São João da Boa Vista, e nossos veículos iam buscar as vacinas para trazer para Mogi Guaçu, escoltados. Aí o que acontecia? A gente tinha que guardar dentro da vigilância com escolta, ficava escolta da Guarda Municipal. Eu tinha que coordenar tudo isso, eu e minha equipe. Né? Eu cito nomes aqui das pessoas que tiveram que passar por isso. Né? Aí no dia seguinte, para chegar a vacina até a unidade de saúde, também é escoltada. E assim, vários veículos para levar nas unidades. Então não eram todas as unidades que podiam guardar a vacina no local. Nós temos 23 unidades de saúde. A gente vacinava em 2, 3, porque a logística não fazia chegar aí nas 23. Quanto tempo você ficou como secretário? 9 meses. 8 a 9 meses. Ô Gui, enquanto você falava da vacina, né? Fazia propaganda da vacina,
o presidente da época, ele fazia o contra. Sim. Era terrível, Marcela, porque assim... Eu acho que você foi a primeira pessoa a tomar a vacina, você e uma enfermeira aqui na cidade de Mogi Guaçu, para fazer essa campanha assim, eu sou a favor, pessoal, isso, todo mundo precisa ser vacinado, essa conscientização. Sim. O Rodrigo ia fazer essa vacinação, ele ia participar, lembra? E depois você decidiu que não. Foi assim, a gente ia começar a vacinação em Mogi Guaçu e no primeiro dia eu tive essa ideia. Eu virei para ele e falei assim, Rodrigo, vamos eu e você tomar a primeira dose pra gente dar o exemplo para a população se encorajar. E ele não pôde tomar a vacina porque a vacina vinha para grupos exatamente direcionados. Olha. Então quem tomou primeiro era profissional de saúde. Isso. E idosos, acho que era a partir de 90 anos que tinha pouca vacina, não dava para todo mundo, né? Então o prefeito corretamente não foi vacinado na época dele, ele foi vacinado quando a idade dele chegou. Nem prefeito tem privilégio, Não, né? ninguém. Nem prefeito Não, tinha. não. Ninguém teve. Isso a gente presta conta para a promotoria, para o Ministério Público. Olha. Essa conta não é uma conta... as pessoas não conseguem entender isso, né? Que achavam que eu vendia vacina, né? Achavam que o pessoal da minha família estava todo vacinado e não estava. O pessoal da minha família, né, cada um pode vir a público e dizer que só tomou no dia que era cada um. Que era aberto. Por que eu tomei? Porque eu sou médico, eu sou profissional de saúde, então eu podia ser vacinado. E aí a gente fez um evento e foi talvez o discurso mais bonito que eu já fiz. Porque eu tirei meu braço para fora, né? Tomei a vacina e falei assim, eu tô dando o meu braço. Eu tô dando a minha vida para dizer para todo guaçuano que pode tomar. Porque na minha cabeça, no meu único jeito de entender, essa vai ser a forma de que um dia todo esse inferno que a gente esteja passando vai acabar. E que inferno era esse? O inferno de eu pensar desde as 5 da manhã, quando eu acordava, até as 11 da noite, quando eu ia dormir, em alguma solução. Porque eu era o médico, eu era o gestor, eu tinha o poder da caneta, eu tinha toda a máquina administrativa da cidade à minha disposição, todo o recurso da cidade estava ali. E tinha que sair da minha cabeça e das ligações que eu fazia para as minhas referências científicas, o que estão fazendo na Unicamp, o que estão fazendo em Campinas, o que estão fazendo na USP, o que estão fazendo em São Paulo, e eu tinha que cumprir a função de secretário e, ainda assim, ter a disponibilidade de estudar, de entender o que estava acontecendo como médico. Eu não era só um secretário para cuidar da logística, por exemplo, da vacina, da UTI, do oxigênio, mas eu também tinha que entender o que ia ser feito. E aí, o que aconteceu é que, naquele instante, eu me baseei em quê? Eu me baseei no meu conhecimento médico, me sustentei nos meus estudos, nos meus livros, e aí a gente fez a coisa acontecer. Para tomar suas decisões, Para tomar minhas decisões. Tem um outro comentário que eu quero fazer, que assim, ó, a gente... Como nós temos amigos em comuns, então a gente ouve tanta coisa boa e a gente tá num momento do mundo que tudo é ruim, tudo é crítica, tudo é problema, tudo é mimimi. Então é bom a gente falar de coisa boa. Sim. Nós temos um amigo em comum em São João, que ele é tão grato a você por ter salvo a vida do pai dele. Me conta essa história, porque ele tava em São João, ele foi transferido, tava numa situação muito crítica. Como é que foi quando ele chegou aqui? Foi por acaso? Você estava de plantão? Como é que foi essa história do seu Marquinhos? Não, o que acontece é que eu e o meu parceiro de cirurgia torácica aqui da cidade, que é o Cláudio Miranda Leal, não é o Cláudio Seabra que me operou, o Cláudio Miranda Leal, daqui de Mogi Guaçu. Nós tínhamos uma divisão de plantão metade do mês um, metade do mês outro, mas não era uma metade corrida, né? Eram dias intercalados, a gente decidia, era 15 dias do mês um, 15 dias do mês outro. E a gente era a referência SUS regional de cirurgia torácica. Tá. E foi numa data que, se eu me recordo, foi no Ano Novo, ou no Natal. E vocês têm que entender que no Natal e no Ano Novo, as pessoas dizem que não tem vaga, né? Ou podem dizer que não tem vaga, não que dizem que não tem vaga, podem dizer que não tem vaga.
Por quê? Porque aí o sujeito que é referência vai ficar com a família, não vai trabalhar, né? Mas eu não carreguei para trabalho e me veio a ligação que em São João da Boa Vista tinha um senhor com uma situação clínica, né, de risco de vida. Eu falei, manda, pode mandar. Tem vaga? Tem, então mandar. E aí eu operei, foi sucesso. Mas isso, assim, é minha obrigação já, assim. Se a gente for falar de caso por caso... Não de caso por caso, mas é que, assim, como é uma pessoa muito próxima, você tem ideia da sua atuação na vida de uma pessoa como médico e como ser humano? Não. Você não tem, porque nós temos esse amigo em comum e a gente conversa sobre isso. O pai desse nosso amigo é a vida dele. É o herói dele, ele é apaixonado pelo pai. Então, quando ele viu o pai numa situação, vou perder meu pai, aí chega uma figura de fora que ele nunca viu na vida, é só até aquele momento um médico. Mas é um médico generoso, um médico cuidadoso, que tomou medidas rápidas para que aquilo acontecesse. Porque você me contou outro dia como foi a hora que você percebeu o que tinha e o que tinha que fazer. Foi um espaço de tempo muito curto. E a hora que você fez tudo isso e você devolve o pai para casa dessa pessoa, você tem ideia do que você passa a representar? Não, nunca tive. Pois é, mas é muito incrível. A Karina começou a me mostrar isso. Pois é. Porque mas é muito incrível. O que aconteceu foi que, no momento recente da minha vida, eu pensei em desistir. Da medicina? Não, da cirurgia. Da cirurgia? Não. Eu ensino capaz, que eu nasci pra ser médico. Eu já vou desistir jamais. Nem de cirurgia, por favor. Não, mas deixa eu explicar isso. A Karina começou, amor, você tem uma função, você ajuda os outros. Sim. Né? E essa função é um dom. E você nasceu pra Não isso, pra você tem um talento e etc. E é curioso, porque ela começou a andar comigo pra rua e essa situação, né, como a do seu Marcos, ela se repete quase que todo dia. Imagino. E aí, por ser rotina, a gente perde a dimensão disso que você tá querendo me fazer pensar. É muito né? grande. Esses dias eu tava com ela, com o João, meu filho, Ana Luísa, e ela num restaurante, assim, e o João começou a conversar com a vizinha da mesa. De repente eu olhei e ela, meu Deus, você salvou minha vida. E eu lembrei que eu tinha salvo mesmo, eu lembrei da cirurgia, uma cirurgia complicadíssima, era um câncer, era uma jovem. E eu fiquei tão feliz de vê-la bem, viva, isso são uns 15 anos depois. Ela postou no story dela, não foi isso? Vocês não postaram isso? Porque eu achei tão fofinho. Eu não postei nada. Outra? Não, eu não postei nada. E ela começou a falar pra Karina, nossa, ele salvou minha vida. Eu falei assim, meu pai do céu, eu não tenho a dimensão da transformação, porque todo dia no consultório, não sou só eu, todos os médicos, né? Principalmente os que lidam com câncer, com doenças de trauma, né? Como eu fazia esses plantões. Então eu fiquei durante boa parte da minha carreira recebendo todos os baleados e esfaqueados no tórax de Mogi Guaçu e região. Nossa. Então a quantidade de vida resgatada, a quantidade de vida transformada fez que isso se transformasse numa rotina que eu perdi a dimensão. Talvez se eu me lembrar da primeira vida que eu salvei, eu vou ter a dimensão disso que você está querendo dizer. Mas a frequência disso tornou uma rotina e isso começou a diminuir. E aí a Karina começou a falar, puta que legal, puta que bacana. E eu comecei a olhar na cara dela, ela ficando orgulhosa e espantada. Eu falei assim, não, acho que eu vou ter que continuar mesmo, né? Deve. E eu tô te contando isso porque as coisas que eu ouço do lado de lá, é tão grandioso assim ouvir, por exemplo, olha meu pai fazendo bolinha de sabão, olha o Marquinhos fazendo não sei o que lá, olha ele fritando não sei o que. Tudo isso só foi possível porque teve um tempo hábil de fazer um procedimento e de mantê-lo vivo, sabe? Sim, mas é um procedimento que eu aprendi a fazer, que eu treinei a fazer, que eu recebi pra fazer. É uma bênção. Sim. É uma bênção. Mas entenda, é técnico, que é mas é uma bênção. Mas é minha obrigação. Continue né? fazendo. Assim, eu digo o seguinte, ser educado é obrigação. Ser respeitoso é uma obrigação. Ser humano, eu não sei nem o que quer dizer ser humano. Sim. Porque você é um cara muito humano. Não, quem não é ser humano?
Entendeu? Como assim? Entendi. Eu sou humano? Claro, amém que sou. Ainda bem que eu não sou um cavalo, nem um cachorro. Se eu fosse também, eu ia ficar muito feliz que eu gosto de cavalo, de cachorro, agora eu gosto de gato. Então, veja só, o ser humano é obrigação. Nossa, você é o cara mais humano do planeta. Da onde que eu sou o cara mais humano? Se eu erro, se eu agrido, se eu tenho defeitos. É um ser humano normal. Se eu sou falível, né? Sim. Aí entra numa coisa que a Marcela, você acabou de dizer, né? O ser humano, ele tem o péssimo, você disse isso. O ser humano, ele tem o péssimo costume de só olhar a parte ruim. Só. Só. Se a gente for falar de alguém aqui, a gente só vai falar do defeito da pessoa. Só que a pessoa tem uma vida enorme de qualidades, de virtudes que a Foi gente o que eu pensei. Exato. E Então, todos somos assim, gente. Todos têm qualidade, todos têm defeito. Sabe a linha do tempo? Todos têm um dom. A gente, Cada um tem um perfeito, dom, né? Marcela. Aqui. Às vezes Marcos. algumas pessoas se encontram nesse dom, outras não, infelizmente. Mas é isso que nos torna ser humano. Mas toda vez que a gente faz algo bom pra alguém, a energia que ela devolve pra gente é tão grande que nos abençoa prontamente. Eu creio. O dia que Com você certeza. ficou doente, o filho do Marquinhos falou assim pra mim. Ele me mandou uma mensagem no dia seguinte dizendo assim: como está o Guilherme? Porque a gente tinha combinado pôde, e aí você me disse que não podia e tal. Se ele precisar de alguma coisa, conte comigo. Sim. Então, Gui, sabe, eu acho que tem muita coisa na vida difícil, a gente passa por muitos percalços, a gente se arrebenta, Eu tenho uma cai, história linda levanta, disso. mas ó... A minha história é assim, quando eu fiquei doente, a minha secretária ligava e falava assim: doutor, tem um monte de gente torcendo pelo senhor, orando pelo senhor. Eu falei assim: acho que ela quer me deixar mais feliz, né? Não deve ser isso, Ela não. é uma fofa. Mas olha, nesse momento você já estava com a sua autoestima muito baixa também, aí, Engui. Eu tava de cama. Então, E eu senti uma dor que eu não sabia se eu ia conseguir voltar a trabalhar. Sabe quando você tá Meu com dor? Deus. Né? Então eu não sabia se eu ia voltar a ser médico, se eu ia Nossa. voltar a trabalhar como médico, se não tinha, não conseguia levantar da cama. Eu ia brincar com meu filho no chão, eu não conseguia me cansava? levantar. Não conseguia me levantar, eu tinha que achar uma Nossa. cadeira para me apoiar. Eu perdi um peso, perdi massa muscular. E aí o que aconteceu? Foi que eu passei por um período de muito tempo para pensar na vida. Muito tempo para refletir, muito tempo para pensar nos prós e contras das escolhas que a gente faz na vida. Decisões pessoais saíram disso? Eu acredito que as decisões pessoais saem de todo momento da minha vida, mas se eu fiquei ali meses de cama, Entendi. não pra pensar preocupado melhor, com né? outra coisa, eu pude acelerar um pouco as decisões pessoais, né? Sim. Mas essa história que eu quero contar é linda, porque a dona Maria Inês de Souza Bazuco é uma paciente que a gente perdeu agora há poucos meses e que me entristeceu muito. Ela, depois que eu voltei a trabalhar, ela virou e falou assim: eu fui durante um tempo, tipo 15 dias, até o Altíssimo da minha igreja orar pelo senhor. Eu falei: a senhora tá brincando, dona Maria Inês? Olha isso. Ela falou: fui. Eu falei: mas por mim, dona Inês, por quê? Ela falou assim: porque você é meu médico. Eu falei: meu pai. Olha isso, Gui. A pessoa saiu da casa dela pra ir orar por mim. Olha. Você entende quando a gente não consegue ter a dimensão, né? Não tem, você quanto não a tem. gente ajuda, Faz a do quanto a gente diferença, transforma. Porque eu também não fico sabendo, né? Guilherme, não existe prova de amor maior por um ser humano do que orar por ele. Eu creio que sim, com certeza. Quando você coloca o nome de alguém no altar, Eu tô Você tá exercitando, dizendo assim, eu tô eu te amo, exercitando sabe? agora Isso mesmo. orar até por aquelas pessoas em que me incomodam ou me incomodaram. Isso eu também tenho tá me- dificuldade pra isso, Gui. Não, É a mas isso melhor eu tenho coisa. um Eu acho que é a melhor Eu tô coisa que a aprendendo gente também. faz para as pessoas, independente se a gente ama ou não. Até aqueles inimigos que eu não tenho inimigo, essa palavra eu até nem gosto Não, de as pessoas falar, que te causam né? desconforto. Isso, as Sim. pessoas. A oração, Eu acho que assim, faz um bem pra gente. isso. Então a gente pensando na gente também, Eu- né? Sua Esse desejo, essa energia. Eu tenho um facilitador na minha vida chamado João Guilherme, meu filho. Meu filho não fala, meu filho só sente, né? Mas desde que fiquei eu e ele, eu comecei a orar por mim e por ele, né? E aí, já é 1 ano e quase 2 anos, sei lá quanto tempo, 1 ano e meio, e que eu faço as orações por ele, né? Então eu tenho que orar também por quem ele gostaria de orar, Uhum. as pessoas que são significativas para ele.
E isso foi um exercício bacana, assim. Eu recomendo que você também faça esse exercício a partir de hoje, e daqui a um tempo isso vai estar mais suave. Porque entra a questão do perdão, né? A Karina me fez entender isso. O que é o perdão? O perdão não é virar para uma pessoa e dizer assim, eu te perdoo. Não. É você se resolver com ela. Não. É você se resolver você com dentro de você Então, mesmo sobre ela. Sim, mas para Deus, o perdão, ele vem como uma obrigação. Nós Perfeito. somos obrigados a perdoar. Sim. Veja Isso. como eu peco. Eu tenho muita dificuldade com isso, Mas Gui, veja não só. vou negar. Entenda o seguinte, se você tem alguém que você precisa perdoar, eu não sei quem, você não precisa chegar para essa pessoa e pedir perdão. Você precisa perdoar ela dentro Dentro de você. de você. A Karina me explica isso. Que o perdão é pra gente. Não, não é Karina pra tá gente. correta. O perdão é pra que a gente tenha uma relação com a pessoa, né, com a diferença, em paz. Mas antes de ter essa relação em paz, antes de você chegar na pessoa e falar assim, olha, vamos conversar numa boa, você precisa perdoá-la dentro de você. Porque se você não fizer isso, você vai levar a sua raiva, a sua mágoa, pra quando encontrar aquela pessoa de novo, e é que vai haver conflito. E quando você tem um vínculo negativo com a pessoa, isso te compromete espiritualmente. Você fica ligado nela negativamente. Isso não é bom. Aí, o espiritualmente, vai da crença de cada um. Exato. Mas do ponto de vista de postura diante do próximo, Você tá certo. se alguém que nos ouve precisa perdoar alguém, calma. Não precisa chegar pra pessoa e pedir perdão. Trabalha internamente, né? Fala assim, ó, de que forma pra mim tá bom conviver com a lembrança ruim que aquela pessoa me trouxe? De que forma pra mim tá bom poder entender que a pessoa também foi boa, também tem qualidades e defeitos? Aí o perdão fica mais fácil. Porque a gente, Gui, o perdão saído da boca pra fora, ai, te perdoo. É verdade. Ai, Não, perdoa. não tem efeito, né? Que efeito que isso tem? Exato. Da boca pra Tem que fora ser do são só coração. palavras. É isso Perfeito. que você tá falando. Então, enquanto a gente não entender que vem de dentro pra fora, o perdão não vai acontecer. Perfeito. A dona Beth era religiosa? Sim. Eu a conheci. Minha mãe. Que mulher incrível. Sim. Que mulher incrível. O Gui, voltando assim só um pouquinho na pandemia, pra gente fechar o assuntinho da pandemia, Sim. eu tô falando disso porque eu fiquei preocupada com a Aeres, que diz que tá chegando aí Essa nova variante, essa né? nova é uma subvariante da Omicron. É assim, ó. E Isso aí, mesmo? Pra gente ajudar a quem está nos assistindo. Isso, porque Me explique qual é a sua preocupação. ó, eu estava assistindo uma reportagem na CBN, dia 1/9, agora, falando que a Europa já está tomando todas as providências, medidas, já. que os Estados Unidos, América do Norte também, e que vai chegar no Brasil provavelmente no final desse ano. Sim. Veja bem. Então, assim, a minha você tem que entender preocupação o é o seguinte. risco de outra pandemia. Calma. Calma. Muita calma nessa hora, Muita gente. calma nessa hora, porque pandemia é um conceito estatístico, Sim. tá? O que você tá se referindo ao medo é de morrer gente, de haver lockdown, de Isso. parar a economia e etc. De Aí nós temos que explicar isso de uma forma rápida e didática. Ok. Veja bem. Estatístico e epidemiológico, tá? Meus alunos que estão me assistindo vão entender o que eu estou dizendo. É mais ou menos assim, Marcela. O Covid é um vírus como um vírus da gripe, do resfriado, da cachumba, da dengue, etc. Que sofre mutações. E essas mutações vêm através das variantes. Nós tivemos várias, né? Eu convivi com a Delta, com a brasileira, enfim, um monte de variantes. E aí, cada variante acomete um determinado ponto do organismo. Uma região do organismo, certo? Tá. Ok. Qual que é o risco? O risco é de haver uma mutação um dia que acometa o pulmão, ou os pulmões, novamente. Porque qual foi a grande dificuldade da pandemia? Por que as pessoas morriam? Porque elas não conseguiam respirar, porque a doença era pulmonar. Aí eu precisava de um respirador artificial para que a pessoa respirasse durante um tempo, se recuperasse com o tratamento, ficasse na UTI respirando artificialmente e sair do tubo e sobreviver. Uhum.
Então, enquanto não houver uma variante que acometa o pulmão tão intensamente e gravemente como foi a de 2021, a Delta brasileira, eu nem lembro mais o nome, eu apaguei isso na minha cabeça, né? Enquanto não houver uma variante que acometa o sistema respiratório, nós não vamos precisar de leite de UTI, nós não vamos precisar fechar, nós não vamos precisar usar máscara, nós não vamos precisar... O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos cuidar dos grupos de risco, que são os velhinhos, os imunossuprimidos, as gestantes, as crianças. Isso já existem protocolos já de defesas prontos no Brasil, de Ministério da Saúde, etc e tal. Não vem o caso de eu citá-los todos. Tá. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte: o Covid está circulando? É óbvio que sim. A gente faz teste em todo mundo que tem uma síndrome gripal hoje? Não. Boa parte das síndromes gripais que a gente tem hoje são Covid. Agora, por que ninguém fecha mais a cidade? Por que o comércio está trabalhando? Porque o Covid atual pega a via aérea superior. Então dá uma gripe, dá uma sinusite, dá espirro, a pessoa fica mal, perde dia de trabalho. É o que o meu pai, quando há 60 anos quase que ele tem de medicina, quando atendia no pronto-socorro, chamava de gripão. A nossa mãe falava, é um gripão, aquelas gripes que te derruba. Sim. Entendeu? Agora, temer que uma variante possa devolver o mundo aquele terror, eu também temo. Eu né? temo. Mas você acha que é possível acontecer? É estatístico. Por quê? É estatístico. As variantes gripais, as mutações gripais graves, elas vêm a cada 10 anos. Eu vivi pelo menos 3. Uma chamada gripe aviária, a outra chamada gripe suína e a outra chamada Covid. Quer dizer, nas proporções diferentes entre cada uma delas, o meu primo em Mojimirim, eu fiz a traqueostomia dele há não sei quantos anos, ele morreu de gripe suína. Ouvi, Gui, também, eu estava lendo um pouquinho sobre isso, né? A gente sabe que no Brasil tem dezenas de milhares de pessoas que não foi vacinado e eles falam para vacinar porque a polivalente também a vacina polivalente tem uma variante que ajuda também, né? A imunizar a população. Eu acho que é complicado a gente entrar no assunto vacina. Porque a Covid, ela é muito recente. Não existe uma doença tão recente quanto o Covid. A AIDS, por exemplo, tem 40 anos. Faz né? tempo. E agora que estamos chegando no ponto de manter o paciente HIV positivo vivo. 40 anos depois de conhecimento científico. Então, qual doença nós temos conclusões definitivas com 4 anos? Não tem. Covid não tem 4 anos, né? De existência. Não tem. Então, a vacina é útil, sim ou não? Não sei. A vacina vai causar mal no futuro? Não sei. Cadê o futuro? O futuro não aconteceu. Não temos anos para ver o que aconteceu, né? Agora, o que eu posso dizer em público é o seguinte: eu tomei as 5 doses. E meu filho, que não escolhe se toma ou não porque é deficiente, também tomou. Ok. Enfim, no meio de tudo isso, no meio de tantas questões, vacina, problema, doença, nós vamos encerrar te agradecendo, porque que conversa gostosa, que momento bom. Nós estávamos tensa no começo, sabia? A gente estava preocupado, foi tão leve, foi tão bom. Muito obrigada, Gui. Eu queria um pouquinho mais de tempo. Eu queria mais, queria te perguntar outras coisas, vamos fazer outro. Pra gente falar um pouco do João, pra gente falar da sua infância, pra gente falar de conhecer um pouco mais da pessoa Guilherme, não do Dr. Guilherme. Porque hoje nós falamos do médico Guilherme. Que a gente quis, de uma certa forma, até te homenagear, trazendo aqui, sabe? Pra dizer pra você o quão importante é a sua função e quantas pessoas se beneficiaram disso, sabe? Do seu trabalho, dos seus cuidados. Então, muito obrigada por isso. Você quis me fazer chorar, né? Não. Eu quero te agradecer mesmo, porque gratidão é um sentimento que a gente precisa externar, sabe? Não só guardar aqui no coração. Então, muito obrigada por vir. Eu tenho que agradecer a vocês pelo convite e a paciência de quem está nos assistindo. Sim, mas eu quero que as pessoas saibam o amigo que você é também, generoso, querido, pronto em nos atender e atender quem precisa de você, porque a minha família, várias pessoas tratam com ele. E não é diferente disso. Então, muito obrigada, viu, Gui? Eu que agradeço.
E eu quero também agradecer o pessoal que está nos assistindo. Compartilhe. Para nós é o início, é o começo. É muito importante que vocês curte, compartilhe. Muito obrigada. Acione o sininho para ver os novos podcasts que estão chegando para dar uma força para gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Guilherme. Beijo. Até a próxima.